Vamos falar agora sobre segurança de pneus, hein? Tem teu carro aí? Tu cuida bem dos pneus do teu veículo? Tem alguma dúvida? O Leonardo Berti, que é empresário do setor automotivo, está conosco e a gente vai trocar umas ideias aqui, umas informações sobre pneu seguro. Leonardo, bom dia, obrigado pela tua participação. Bom dia, Jorge. Obrigado aí pelo convite, mais uma vez, né? A gente está podendo contribuir aí com a Rádio Taberal. Bom dia a todos os ouvintes aí também que estão nos ouvindo. E a gente está aí para ajudar, passar informação, né? Essa questão toda aí sobre pneus aí, as dúvidas que o pessoal tem. Olha, o pneu, item importante do carro, né? Se não o mais, né? Um dos mais, junto com freio e por aí afora, né? Exatamente. Hoje o que tem ali em atração, com a atração com a estrada, o que está em contato primeiro hoje é os pneus. Se você tem um pneu ali ele deslocado, um pneu gasto, enfim, um pneu inadequado para o carro, com certeza é inevitável a questão de um acidente. Já gera insegurança. Exatamente. E por isso a gente tem que ficar bem atento. E aí surge um monte de dúvidas, né? Certo. Por exemplo, quando nós compramos um veículo zero, e muitos usados também, nós temos lá 4 pneus de uma determinada marca, de uma determinada linha e modelo. Eu posso usar pneus diferentes? Assim, tipo Jorge, assim, na frente 2 marcas diferentes, atrás marcas diferentes? Não, com certeza que não, Jorge. Por quê? Os pneus eles têm a montagem, modelagem deles, uma diferente da outra. Então, tem pneu que é específico para chuva, né? Tem alguns modelos aí que o pessoal chama de Aquatred, que ele vai ter uma performance melhor na chuva, outros no calor, enfim. E aí, se eu estiver andando com um pneu desse, com um tipo de atração, né, dentro da estrada, e o outro com outro tipo de atração, outro tipo de garagem, com certeza o carro ele tende a puxar, ele tende a fazer ruídos diferentes, ele vai ter uma performance totalmente diferente na curva ou quando pegar alguma chuva. Então, é extremamente proibido, né? A gente não coloca pneus de marcas diferentes no mesmo eixo, ou até mesmo, tipo, às vezes ocorre do cliente, ele está com 2 pneus gastos na dianteira e aí está com 2 bons na traseira, né? Às vezes não tem, o pneu ele já saiu de linha, não tem o que fazer, a gente não vai fazer o cliente ele trocar todos os pneus, mesmo porque ele tem um pneu bom na traseira, né? Mas os fabricantes eles recomendam manter os 4 pneus iguais. Por quê? Queira ou não queira, um pneu comunica com o outro. De um lado, no mesmo eixo, então vamos lá, na dianteira, um pneu de um modelo e outro pneu de outro, isso não. Isso nunca, porque tu vai ter problema assim, de aquaplanagem, o pneu ele vai ter uma performance diferente do outro, e aí tu pode sair numa curva, tu pode derrapar e aí causar um acidente. Troco todos os pneus de uma vez só ou posso trocar de 2 em 2? Isso. O ideal, Jorge, é que se troque os 4 pneus, né, quando eles estão com gasto. O que ocorre? Muitas vezes o pessoal não faz o rodízio, né, o recomendado rodízio do pneu. O que o rodízio gera? Ele gera uma vida útil, né, maior do pneu. Por quê? Como eu tenho maior peso e tenho maior o motor, ele está dando tração na dianteira, o desgaste maior dos pneus vão ser na dianteira. Então, se eu não fizer esse rodízio, aquele pneu que é para durar ali 40, 50, 60 mil quilômetros ali do carro, aquele pneu que só está na dianteira, ele vai rodar 30 mil quilômetros, né? E eu fazendo o rodízio, não, eu proporciono uma vida útil maior para os pneus, porque eu vou estar gastando um pouquinho de cada vez. Então, a gente recomenda a cada 10 mil quilômetros fazer o rodízio, né? E aí, nesse caso, mantendo o rodízio, tu vai ter que trocar os 4 pneus, porque os 4 vão ter um desgaste igual. Léo, eu não fiz o rodízio, levei no lugar lá, putz, não fizeram o rodízio, e aí só gastou na dianteira. Claro, vamos trocar só os pneus que estão gastos, né, e manter o melhor pneu sempre na traseira. Tá? Então, o que a gente faz nesse caso? Lá na Blue Caps, vai chegar com o carro, o pneu está gasto na dianteira, a gente vai trocar o pneu da dianteira, porém a gente vai trazer para a traseira. Por quê? Sempre o melhor pneu, o pneu que tiver mais borracha, ele sempre deve ser colocado na traseira. Na dianteira, o pneu com menos borracha. Eu estou fazendo uma curva, eu estou virando o volante e o pneu está tendo direção. Na traseira, ele é um pneu arrastado. Então, se eu tiver um pneu mais gasto na traseira, a probabilidade de eu derrapar na curva ela é muito maior do que se eu tivesse esse pneu menos gasto na traseira, né? Então, sempre o melhor pneu, mais borracha na traseira. Então, as orientações for sempre trocar os 4 na medida do possível, né? Se não der pelo menos 2 e os novos sempre na traseira. Isso mesmo, Jorge.
Outra questão é, o que significa aquele mundaréu de letras no pneu que a gente nem vê que tem? Bacana, bacana. Então ali, assim, ó, pessoal, como o Jorge falou, é um mundaréu de letras, um mundaréu de informações ali que a gente tem, né? Que o técnico ele vai saber o que é o adequado. Mas eu não sei qual é o pneu para o meu carro. Normalmente no manual do carro vai estar especificado qual é o modelo específico. Cada carro tem o seu modelo. Eu não vou colocar um pneu convencional num carrinho mais popular, numa caminhonete. Não tem como, até mesmo por questão de medidas, né? Não vou colocar um pneu de SUV num carro popular, num carro pequeno e vice-versa. Não tem como, né? As medidas são outras. Torque, força, peso são outros. E aí, para isso que a gente tem as medidas. Então, normalmente a gente começa ali pela largura do pneu, que é 1,95. Vou pegar aqui a medida, né, de um aro 15, assim. Então, a largura do pneu, 1,95. Depois eu tenho 5,5, que é a altura do pneu. Então, o 5,5 é o percentual em cima da largura. Então, vamos lá, Jorge. Se eu tenho um pneu que ele é em milímetros, né? A largura dele é 200 milímetros. Eu tenho com um perfil de 50, vamos lá, um pneu 250. Então, 50% vai ser a altura proporcional à largura. Então, eu vou ter uma altura de 100 milímetros. Tá? Falando em altura, perfis mais baixos, pneuzinho que você olha ali no lado ali, parece que nem tem borracha. Esse é um pneu de alta performance. Tá? Ele vai aderir mais na estrada, ele vai segurar muito mais na curva, porém o conforto dele é menor, tá? Porque eu não tenho muita borracha na lateral e aí acaba que passando um buraco, alguma coisa assim, eu vou sentir muito na suspensão, que é quase que batendo aro com aro. O pneu, ele com a altura maior, com certeza eu tenho mais conforto, porém eu não tenho muita aderência, ele é um pneu mais mole. Então por isso que cada carro é desenhado para ter o seu pneu específico, né? Depois eu tenho ali o 15, que é o diâmetro da roda. Então a gente tem rodas aí 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21. Cada roda vai ter o seu diâmetro. Então o pneu ele tem que ser adequado para cada roda. A gente não consegue estar colocando um pneu, né, de uma roda 15 numa roda 20. Não vai conseguir, por isso que cada pneu tem a sua roda. E aí depois eu tenho aqui ali mais um numeral e mais uma letra, que é o índice de carga, que ele começa com 65 e vai até lá o 560, 560. Então, se eu pegar aqui um pneu que o índice de carga dele é 85, o peso que ele suporta nesse tipo de pneu vai ser ali em torno de 515 quilos. Então, vamos lá, em cada pneu 515 quilos, né, que é o índice de 85. No geral, eu vou ter 2 mil toneladas, aí, que é o peso de um carro popular, mais ou menos assim. Então, isso é fundamental, você conhecer o teu carro, saber o peso dele, para saber qual é o pneu que eu vou comprar. Então, no final, tu tem sempre o 85, que é um índice de peso, e é composto com mais uma letra, que é o índice de velocidade. É que nem o alfabeto, no caso do índice de velocidade. Ele começa com a letra Q e vai até lá o Y. No Q, a velocidade máxima que eu posso rodar com aquele pneu é 160 km por hora. Claro, né? Não é porque eu tenho um pneu que eu tenho lá a letra, a letra Y lá que está marcando que eu posso rodar até 300 km por hora que eu vou rodar na rodovia, respeitando sempre a lei, a lei de trânsito. Mas é esse índice de velocidade. Normalmente ele começa com Q, que é 160 km por hora, e vai até o Y, que é 300 km por hora. Né? Então, o meu carro eu ando a 120. Então, um pneu que tem lá um índice de velocidade Q vai estar ok. Meu carro é um carrinho popular, pequeno. Então, eu posso pegar lá um carro lá com um índice de carga lá de 70, 80 que vai me atender bem. Tá? Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Isso tudo está no manual do veículo? Tudo no manual. Se você pegar o manual do seu carro, lá vai ter a aplicação do pneu correto para o seu carro. Tem no manual, alguns carros tem na porta do motorista, tu abre. Tem todas essas informações? Tem as informações do pneu, inclusive com a calibragem. Ali ele fala ali, né, bem... Isso é outra dúvida, essa calibragem. Bem ilustrativo, Jorge. Que ele bota ali o número de pessoas, 2 pessoas, então é um carro que eu ando vazio, só ando eu e a minha esposa, eu vou ter uma certa calibragem. Eu ando com um carro muito carregado, 5 pessoas, eu vou ter uma outra certa calibragem. Conforme o peso, eu tenho que ter uma calibragem maior, conforme menos peso, uma calibragem menor. Né? E isso eu tenho essa informação no manual do veículo, ou se não, numa tarjeta ali na porta do motorista, ou às vezes ela se encontra na tampa do tanque de combustível. Tanto a calibragem dos pneus, quanto a medida do pneu, tudo certinho. Então vamos dar uma olhada aí, né? Principalmente nos veículos mais novos, né? Talvez os mais antigos seja um pouquinho mais difícil de encontrar, mas nos mais novos devem ter todas essas informações. Exatamente, Jorge. Uma dúvida que o cidadão tem, ele compra um veículo zero, o pneu dele roda 60 mil quilômetros.
ele troca o pneu, roda 30, velho. Exato. O que é? Ele bota igual. Exatamente. É bem relativo. Né? Na verdade, o que acontece? Se eu compro um pneu, ele vem com um pneu de fábrica, zero, com aquela marca, aquele modelo, tudo certo. Às vezes ele coloca um outro pneu que daqui a pouco tem alguma coisinha diferente na letrinha. Ele não percebe, é da mesma marca, mas não sabe qual é o modelo. Então, vamos lá, eu tenho marcas hoje, né, que atuam conosco, que eles têm um pneu de primeira linha e um pneu de segunda linha. Tá lá a marca, né? São várias marcas. Mas por questão de atender o mercado, às vezes o cliente não tem aquele valor ali para estar gastando no momento. Eu tenho um pneu da mesma marca, porém uma segunda linha. E aí, com certeza, essa segunda linha ela vai durar um pouquinho menos, né, do que a primeira linha. Ele vai ser um pneu daqui a pouco um pouquinho mais barulhento, um pouquinho com ruído. E o vendedor precisa explicar isso, né? Exatamente, Jorge, exatamente. Tem que ficar atento a essas informações, né? Eu bato muito na tecla lá na Blue Caps, lá, que às vezes a pessoa vê muito valor, mas não vê qualidade. Né? E aí acaba tipo assim, o pneu que durou 60 mil quilômetros, quando ele comprou zero, vai acabar durando 20, 30 mil quilômetros, porque daqui a pouco não se deparou com essas informações que o vendedor ele não passou. Mas fiquem atentos, né? Questão de valores, pneu no mercado hoje tem muito pneu, tem uns pneus aí importados, fique atento às informações que o pneu traz. Ele vem um adesivo, normalmente ali até informando o ruído que ele gera, como que ele se comporta na chuva, o consumo de combustível. Muita gente pensa que é o consumo do próprio pneu. Não, consumo de combustível. Se eu tenho um pneu que ele adere muito mais, ele agarra muito mais, o meu carro ele trabalha um pouquinho mais pesado e aí tende a consumir mais combustível. Tá? Então eu tenho que ficar atento a essas informações. Questão de pneu de primeira linha, segunda linha, porque a gente tem muito disso no mercado. E é verdade que pneu mais cheio, né, com pressão maior, economiza combustível? Então, tem esse mito, Jorge, tem esse mito. Na verdade, o que a gente recomenda? É usar o pneu com a calibragem adequada. Se eu calibrar muito o meu pneu, encher acima da capacidade específica, eu vou ter um desgaste irregular na parte central do pneu. Tá? Então, a gente já recebeu clientes lá que o pneu era para durar 40, 50 mil quilômetros e com 20, 25 mil quilômetros, o meio do pneu está gasto. Por quê? Eu calibro ele demais, eu inflo ele demais e aí ele fica pontudo, né? O pneu na parte central fica pontudo. E aí eu tenho desgaste irregular. Claro, vai ter menos aderência, o pneu ele vai ficar mais duro. Eu vou daqui a pouco economizar um pouquinho de gasolina, mas não vai compensar pelo desgaste do pneu irregular. Mesma coisa ao contrário. Às vezes o pessoal quer andar com o pneu mais murcho, mais vaziozinho, por questão de conforto. Que daí eu não ouço tanto barulho. Não ouço tanto barulho, o carro é mais macio, só que o que ocorre? Ao contrário de eu calibrar demais e gastar no meio do pneu, quando eu calibro de menos, eu gasto na ponta do pneu, no canto do pneu. E aí eu acabo tendo prejuízo. Então o ideal é sempre utilizar a calibragem que o manual informa para o seu carro. É verdade, né? Mas tem essa questão mesmo, né? De pneu macio e pneu mais duro? Tem, Jorge. Tem. A diferença é muito grande? Como a gente está lidando no dia a dia, eu consigo perceber, né? Tem fabricante que ele realmente consegue proporcionar um pneu que ele te dá um conforto um pouquinho maior e tem fabricante que ele vai te dar um pneu que ele é um pouquinho mais rígido, mas a durabilidade dele vai ser um pouco maior, né? É claro que o macio tende a durar menos. Exato. É uma tendência, não estou dizendo que é uma tendência. Não quer dizer que é a regra, né? Mas é uma tendência. Então, a gente, como está no dia a dia, que a gente está lá na Blue Caps testando carro e tudo mais, que a gente vê as aplicações diferentes de pneus, a gente percebe sim. O pneu ele é um pouquinho mais rígido, ele fica a suspensão um pouquinho mais durinha, né? Quanto o pneu quando ele é macio. Mesma medida, a gente tem a mesma medida, porém fabricantes diferentes que eles me proporcionam esse tipo de informação, né? Então, tudo isso você precisa saber na hora de trocar o pneu do seu carro. Exatamente. E na hora de consertar o pneu, aqueles macarrão ali que eles colocam, isso é eficiente? Então, Jorge, qualquer um que for pegar esse tipo de material e ler a informação que o fabricante dá, ele é vamos dizer assim, um quebra-galho. Ele é um paliativo, tá? Furei o pneu lá em algum canto, tinha um borracheiro lá, ele não tinha pneu para me vender. Eu coloquei isso ali como paliativo, tá? Infelizmente, né, ocorre de muita gente colocar, aplicar e rodar e realmente dura até a vida útil do pneu, tá? Tem certos lugares, o próprio fabricante desse tipo de equipamento ele informa onde deve ser aplicado, tá? Eu não posso aplicar no ombro do pneu, nas laterais do pneu, eu não posso aplicar, eu só tenho que aplicar ali na banda de rodagem, bem na parte central, tá? E aí, a gente tem clientes lá que
Nós aplicamos como paliativo, o pneu estava novo e ele rodou, fez a revisão de 50 mil quilômetros e aí trocou o pneu e a gente viu ali o reparo com o pneu, durou a vida útil normal do pneu, tranquilo. O fabricante, ele informa que é um paliativo, né? Que ele é para quebrar um galho, não que seja para ser rodado constantemente, ficar rodando agora eternamente. O ideal que se faça é o procedimento de vulcanização, que é uma solda do pneu, né? E aí a gente tem alguns equipamentos aí que tem... tem que tirar tira o pneu do aro, pneu, né? Faz uma solda do pneu. E aí sim, a qualidade desse daí, a sobrevida desse daí que dá pro pneu ela é muito maior. Esse dali, queira ou não queira, esse espaguete é um espaguete mesmo. Tu coloca, né? É um produto químico, ele infla ali e acaba não deixando vazar. Porém, ele não tem durabilidade, ele não tem efetividade se eu aplicar no ombro do pneu. Porque é uma parte que ela acaba trabalhando, né? O pneu ele acaba trabalhando. E pode gerar novo vazamento. Exatamente. E se eu conserto o pneu, né? O pneu furou, apresentou um vazamento, eu vou lá, conserto o pneu. Já tem que fazer balanceamento? Sim, Jorge. Sempre é recomendado o balanceamento, porque a partir do momento que eu boto uma massa diferente no pneu, eu mexo na estrutura dele, de como ele está, com certeza ele pode vir esse pneu a vibrar o volante, vibrar o carro, então a gente sugere que faça o balanceamento do pneu também. Tá? Com relação ao espaguete, tem alguns pneus que eles têm umas tramas de aço. Tá? Furou o pneu, arrebentou essa trama de aço interna, pode esquecer. Troca o pneu, nem vulcanização resolve. Porque tu acaba afetando a estrutura e não tem como fazer esse reparo. E acontece com frequência? Assim, são alguns carros mais específicos, alguns carros da linha Premium, que tem esse tipo de pneu diferente, que ele tem uma trama de aço dentro. Né? Mas acontece, infelizmente pode pegar um prego, estragar aquela trama de aço e aí ter que trocar um pneu. Bom, de qualquer forma, né, o indicado sempre é você conversar com um técnico para entender melhor, né, para quem não entende, né? Antes de procurar um profissional, também ler o manual é indicado, né? Para que você não chegue cru ali no negócio. Exato. Entenda pelo menos um pouquinho, eu tenho a mínima noção possível na hora de fazer um negócio nesse sentido, né? Bem isso, Jorge. A gente não tem, né? Nós como brasileiro, qualquer equipamento que a gente compra, só vê o manual para daqui a pouco ligar ele, ver a voltagem e tudo mais. Mas não tem o hábito de ler todo o manual, verificar o que o equipamento faz, o que o equipamento não faz. E assim é um veículo. O veículo é um equipamento, né? E ali tem muita informação. E o veículo ele dá muita informação. Inclusive luzes de painéis, condução. Às vezes até tu consegue fazer... Claro, né? Dependendo da situação, um mini reparo no carro. Porque parou de funcionar uma luz, né? Parou de funcionar as luzes central. Se eu olhar lá no meu manual, ele vai dizer, pode dar uma análise, pode olhar o fusível tal, né? Que pode ter queimado o fusível. É claro que sempre repara naquele momento, mas leva numa oficina, né? Num técnico especializado, para estar verificando por que queimou esse fusível, enfim. Mas o manual, dependendo da situação que tu conseguir absorver a informação dele, tu consegue até fazer um reparo do seu carro. Mas tem muita informação, né? O manual hoje de um veículo tem 200 páginas, 500 páginas. Mas é sempre importante que todo condutor compre um carro, leia o manual, se informe. Ali vai ter muita informação, muita informação. Informação de óleo que tem que ser aplicada, informação de aditivo, informação dos pneus, da própria marca dos pneus, modelo dos pneus, né? E assim tu não vai chegar cru numa oficina mecânica, tu já vai saber o que é o correto, o que é adequado para o seu carro, né? Mas outra hora a gente vai falar a gente já falou uma vez de manutenção, mas daqui a pouco a gente volta a frisar aí da questão de manutenção do carro. É necessário, sempre Exato. Leonardo, obrigado pela tua participação e orientações à nossa audiência. Show. Jorge, eu que agradeço o convite aí mais uma vez. Precisando, a gente está à disposição, tá? Pode contar aí conosco. Eu conversei com o Leonardo Berti, empresário, falamos sobre segurança de pneus.